Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de guerra. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero aqui agradecer os 3.000 inscritos do canal. A todos vocês, o meu muito obrigado. 7 vezes mais perigoso e mais poderoso. Assim é classificado hoje as Forças Armadas Chinesas. Durante a Guerra das Coreias, nos anos 50, mais de 1 milhão de soldados chineses ajudaram a Coreia do Norte a expulsar as tropas americanas e aliadas que estavam na parte norte da Península Coreana. Graças à ajuda chinesa, não somente os norte-coreanos expulsaram as tropas sul-coreanas e norte-americanas do que hoje é o território da Coreia do Norte, como quase expulsaram da península toda. Mas no decorrer da guerra, as tropas aliadas, Coreia do Sul, Estados Unidos, ONU e alguns outros países, conseguiram reverter a situação e conseguiram expulsar os chineses até o paralelo 38, e ficando a fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul exatamente como era antes. Ou seja, não houve um vencedor, não houve um avanço significativo para nenhum dos lados. Mas você deve estar se perguntando: o que tem a ver essa guerra da Coreia com os dias atuais? É que nessa guerra podemos ver como o exército chinês se comportou e como as forças armadas americanas se comportaram. É que foi uma guerra da quantidade contra a qualidade. Foi praticamente uma guerra da quantidade contra a operacionalidade. Não estou aqui, pessoal, desmerecendo de forma alguma o exército chinês daquela época, mas era a maneira como o exército chinês atuava. Eles priorizavam muito a quantidade e atacavam o inimigo com grandes blocos de soldados por todos os lados. Cada batalhão chinês era constituído por inúmeros soldados e não havia muita coordenação nos ataques entre o exército, a força aérea e a marinha. Eles praticamente definiam seus objetivos anteriormente e partiam para a luta, partiam para o combate. E dessa forma, sem tanta coordenação entre as forças, as baixas militares chinesas eram gigantescas. Quando eu digo chinesas, pessoal, aí também estão incluídas as baixas norte-coreanas também, que atuavam da mesma maneira que os chineses. Então era dessa forma que o exército chinês e norte-coreano atuava. Eles mandavam para a frente de batalha muitos homens, muitos blocos de soldados, mas eles sabiam que teriam muitas baixas em cada investida dessa daí. Mas o importante para eles, mesmo que a custas de muitas baixas, era conquistar os seus objetivos. Se o objetivo era tomar uma determinada posição, eles fariam isso a qualquer custo, não importando se morressem a maioria das suas tropas. Se o objetivo era expulsar as tropas inimigas, eles também fariam da mesma maneira. Era o modo oriental, o modo chinês de atuar em uma guerra. Já as tropas americanas e aliadas tinham uma vasta experiência na coordenação entre as forças terrestres, aéreas e marítimas, já da Segunda Guerra Mundial. Ao contrário das forças do eixo que não se coordenavam durante a guerra, as tropas aliadas se coordenavam e muito. Se as tropas do eixo, sem se coordenar, fizeram o estrago que fizeram, você já imaginou se eles se coordenassem? Você já imaginou se Hitler e o imperador japonês Hirohito tivesse coordenado a invasão da União Soviética? Com os alemães invadindo de um lado e os japoneses de outro, como seria o resultado dessa guerra? Mas eu não estou falando apenas de coordenação, especificamente nessa guerra da Coreia. Nos Estados Unidos, além da coordenação, tinha a operacionalidade, com grupos reduzidos de combatentes para determinadas missões, para missões específicas. Operações que envolviam não um grande contingente de soldados,
mas sim um número reduzido, mas capaz de cumprir a sua missão. Seria na época os primórdios do que chamamos hoje de forças especiais. Nessa guerra, particularmente da Coreia do Norte versus a Coreia do Sul, não houve um vencedor. Ficou claro nessa guerra que a quantidade representada pelo exército chinês versus, digamos assim, a qualidade e operacionalidade das tropas americanas e aliadas chegaram a um empate. Mas o que ficou bem claro nessa guerra é que para chegar aos mesmos resultados, as tropas chinesas morreram muito mais, tiveram muito mais baixas. E de lá para cá, as tropas chinesas com certeza investiram muito na operacionalidade, deixando de lado aquela velha doutrina. De acordo com o relatório do Pentágono, você vai ver por que a China está 7 vezes mais poderosa e 7 vezes mais perigosa. Vamos aos pontos. Segundo o relatório do Pentágono, o exército chinês está se tornando cada vez mais flexível. O maior exército do mundo, como eu disse anteriormente, está se movendo de uma doutrina de unidades grandes e desajeitadas de operações para um modelo de manobra mais ocidental e russo, de brigadas e batalhões que trafegam uma guerra de armas combinadas. Cada exército do grupo agora consiste de várias brigadas de armas combinadas, uma brigada de artilharia, uma brigada de defesa aérea, uma brigada de operações de forças especiais, uma brigada de aviação do exército, uma brigada de engenharia e outra de defesa química, além de uma brigada de suporte e serviços. As brigadas de apoio a serviços subordinados fornecem aos exércitos de grupo uma capacidade integrada de montar uma rede de comando e organizar o transporte no campo de batalha, e também reparar os equipamentos danificados de suas unidades táticas. Segundo ponto, o exército chinês está usando multiplicadores de força de alta tecnologia. Segundo o relatório feito pelo Pentágono, o exército chinês está adotando todas as capacidades que tornam um exército mais mortal do que os meros números sugerem. Em 2017, viu-se aumento significativo tecnológico nas áreas da defesa aérea, artilharia, suporte de sustentação, engenharia e sistemas de defesa química em todos os escalões. Esta modernização seletiva permite a mudança para brigada e batalhão como os principais escalões operacionais, dando aos seus comandantes proteção de força orgânica crítica, capacidade de ataque de fogo, reconhecimento e capacidade de sustentação. Terceiro ponto. As forças armadas chinesas estão se tornando uma força conjunta. Enquanto os militares dos Estados Unidos estão acostumados a operações conjuntas entre o mar, ar e terra, o exército chinês tem sido tradicionalmente centrado no exército, tendo a marinha e a força aérea apenas como apoio. Mas a China está reformulando sua força armada em uma força conjunta, capaz de operações combinadas. Os exercícios conjuntos tornaram-se mais comuns e as novas redes de comunicação facilitam a cooperação entre os serviços. Quarto ponto. A China está cada vez mais preocupada com defesa antimísseis dos Estados Unidos e seus aliados. Em resposta a isso, a China está desenvolvendo múltiplas contramedidas para permitir que seus mísseis balísticos penetrem na defesa antimísseis dos Estados Unidos e de seus aliados. Estes incluem ogivas de veículo de reentrada manobrável, múltiplas ogivas nucleares. Além disso, a China está desenvolvendo sistemas de mísseis hipersônicos que são capazes de, atualmente, driblar qualquer sistema de defesa antiaérea. O governo chinês também quer ter a certeza que tem o controle sobre as armas nucleares e uma maior manobrabilidade para usá-las, caso necessário, de forma menos burocrática, digamos assim. Quinto ponto. Drones mortais.
Em 2017, representantes da indústria de defesa chinesa afirmaram estar desenvolvendo UAVs furtivos e de longo alcance. Eles poderão em breve começar a receber o UAV Xianglong de longo alcance e alta altitude, ressaltou o Pentágono. Sexto ponto: Taiwan em apuros. O relatório do Pentágono aponta ainda que os gastos militares de Taiwan permanecem aproximadamente 2% de seu PIB. O presidente de Taiwan, Tsai, prometeu recentemente aumentar o orçamento de defesa da ilha em um ritmo pelo menos igual ao crescimento econômico geral, sem incluir um fundo adicional reservado para grandes aquisições de defesa. Enquanto isso, o orçamento oficial da China cresceu para mais de 15 vezes o de Taiwan. Isso gera motivo de muita preocupação, não somente para o Pentágono, mas também para a ilha de Taiwan. Sétimo ponto: as forças armadas chinesas estão se tornando globais. O poder militar chinês está se expandindo para além do Pacífico Ocidental. Em agosto de 2017, a China inaugurou oficialmente sua primeira base militar no Djibouti, enviando uma companhia de fuzileiros e equipamentos para a base. A China provavelmente buscará estabelecer instalações adicionais de logística militar em países com os quais mantém relacionamentos duradouros e amigáveis, ressaltou o Pentágono para essa expansão chinesa além de suas fronteiras. Realmente, as forças armadas chinesas deram um salto gigantesco, mudando gradativamente da água para o vinho. Mas esse crescimento chinês seria motivo para espanto e preocupação para os Estados Unidos? Bom, eu vou ficando por aqui. Deixe a sua opinião, deixe também o seu like, comentem, se inscreva em nosso canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.